A gente vai conversar com Cláudia Pires, ela que é fundadora da startup chamada Soma, que é uma startup de impacto socioambiental. Abriu várias casas de recebimento de materiais recicláveis aqui em Salvador. E a gente vai conversar com ela. Já tá com gente, Danilo? Tudo ok? Então vamos lá, conversar com Cláudia Pires. Metrópole Entrevista. Olá, Cláudia, bom dia, tudo bom? Bom dia, Camille, tudo e você? Também, na medida do possível sempre, né? Cláudia, queria começar pelo começo, pedindo que você explique como foi, de onde nasceu essa iniciativa, esse que é um assunto tão falado. Aqui na redação a gente fala muito sobre isso, dessa relação do respeito, né, do compromisso com o meio ambiente, que às vezes a gente quer começar uma boa ação, quer começar a fazer reciclagem, mas não tem pontos perto da gente, então fica difícil de levar o material recolhido. Queria que você falasse um pouco de onde nasceu, assim, que momento especificamente que nasceu essa ideia. Deixa eu te contar. Na realidade, nasceu acho que de um sonho, da soma de um sonho meu, né? Que de um lado eu tinha trabalhado anos em grandes empresas e via o impacto super desafiador do meio ambiente, né? E como a gente lidava com esse assunto. Do outro lado, até conectado com a minha história pessoal, uma grande vontade de poder contribuir para o desenvolvimento socioeconômico. Então, eu juntei as duas coisas, por isso que Soma chama Soma, inclusive, que é, de um lado, como é que a atitude em relação ao meio ambiente, que é tão importante, né, para a gente, nesse momento que a gente está passando, e para o nosso futuro, como é que essa atitude podia contribuir para eu também poder ter impactos positivos nas questões socioeconômicas. Então, nasceu de um conhecimento profissional que eu tinha tido e de uma vontade pessoal, e aí eu virei uma empreendedora social há 6 anos atrás, e a Soma começou a rodar. Nasceu assim. Massa, e como é que funciona? A pessoa que for entregar o material tem algumas recompensas, né? Pode fazer algumas trocas. Como é que funciona esse projeto? Isso. Então, o primeiro passo é você se cadastrar. Você pode se cadastrar tanto pelo aplicativo, né, um app, @somavantagens, ou você vai até uma das casas. A gente hoje está com 10 abertas em Salvador. Até o final do mês, a gente abre mais 2, né, falta do Rio Vermelho e de Itapuã. Então, a partir do momento que você se cadastra, é uma única vez, gratuito, você chega até a Casa Soma, né, que são os containers amarelos que estão espalhados pela cidade. E aí, nesse momento, você leva os seus recicláveis. Dependendo do reciclável que você leva, você tem uma pontuação diferente. Então, tem uma pontuação se você leva alumínio, uma para plástico duro, uma para plástico mole. Se você leva eletroeletrônico, tem uma pontuação por unidade. Esses pontos começam a ser acumulados na sua conta, que você previamente fez. E o que você pode trocar por esses pontos que você acumulou? O que você faz com eles? Você pode trocar desde alimentação básica, ou produtos de higiene pessoal, serviços. A gente tem feito muito parceria com o comércio local, onde as casas são instaladas, ou cursos de capacitação de pequena duração. Mas também, se você não quiser utilizar os pontos para você para nenhum desses itens, você pode doar os seus pontos para organizações sociais que a gente tem cadastrada, e aí você transfere os seus pontos para essas organizações, e o que acontece é que elas acabam usando os pontos em benefício da organização. Então, você também tem o seu impacto ambiental e o seu impacto social. E você pode acompanhar tudo, Camille, pelo app. Então, você sabe tudo que você levou, quando você levou, quantos pontos você tem, o que você trocou. E a gente também trouxe algo que é bastante importante para a gente, que é um pouco do que você disse, que, puxa, eu não sei muito o que fazer, como fazer, e se o que eu estou fazendo realmente está gerando um impacto real. Isso, muitas vezes, a gente, ao longo da história da startup, a gente foi conseguindo perceber que as pessoas têm, assim, eu não sei se eu realmente estou fazendo a diferença. E quando você não sabe se está fazendo a diferença, você quase meio que bloqueia. Então, a gente procura, através do aplicativo, dar toda a transparência do que você fez, e você tem um extrato ambiental. Então, você sabe que você, Camille, levando o que você levou, teve um impacto positivo na redução das emissões de CO2, então você está mitigando CO2, você reduziu águas contaminadas, por exemplo, se você levou óleo, a quantidade de água que foi economizada pelo fato de que foi reciclado e não foi utilizado matéria-prima nova, com um processo 100% novo. Então, aí você começa a ter
o conhecimento do seu impacto real. Então, isso motiva também você cada vez mais a entender, puxa, eu tenho um benefício individual, né, ou transferido para uma organização social, mas eu também tenho um impacto no coletivo muito forte. E para a gente, essa soma, né, você vai me ver muito falando sobre somas, essa soma é super relevante para a gente construindo novos comportamentos, que é o que a gente precisa fazer em relação às mudanças climáticas, em relação à reciclagem, em relação a alguns hábitos que a gente tem e que a gente precisa só, né, olhar eles de outra maneira. Exato, inclusive é uma iniciativa muito importante, assim, porque a gente estava até conversando no primeiro bloco que falta uma organização da gestão pública para poder realmente incentivar o pessoal a querer, né? Porque hoje em dia quem recicla, pelo menos aqui em Salvador, é quem tem muita força de vontade, que está realmente ali focado na missão, porque as dificuldades são inúmeras, né? E, Cláudia, a gente está conversando... Mas não é Salvador não, tá? Acho que no Brasil inteiro, assim, quem hoje está reciclando, até porque o Brasil mesmo recicla só 3%, então não acho que essa é uma coisa só do Salvador. Salvador tem um desafio, mas o Brasil inteiro tem esse desafio, viu, Camille? Pronto, puxando por esse gancho, Cláudia, o Brasil é um dos maiores produtores de lixo do mundo, inclusive lixo plástico, né? Produz muito. E há uma discrepância muito grande com a quantidade de lixo que é reciclado. Por que você acha que a gente vive essa realidade? Eu acho que tem alguns motivos, e você está certa, né? O Brasil recicla só 3%, quer dizer assim, é um número muito baixo para um país como o nosso, quer dizer, um número muito baixo para qualquer país, né? E o que acontece é que a gente veio sentindo ao longo do tempo é que o assunto, ele não necessariamente está no nosso campo, às vezes, de visão. Por quê? Você vê o resíduo, você vê o lixo, né? Que a gente chama de resíduo, porque lixo é algo que acaba não tendo valor, infelizmente acaba indo para o aterro, e resíduo é aquele, talvez, lixo reciclável que pode ter uma nova cadeia. Então, o primeiro motivo ele, ao mesmo tempo que você produz e você vê, ele some da sua frente, né? E a gente acha que assim, bom, como eu não vi ali na minha frente, pois é, parece que sumiu, tudo foi resolvido. E é muito difícil que quando você não sente o impacto direto, né, ali, e de alguma maneira aquilo parece que saiu do seu campo de visão e você acha que resolveu, você dá menos atenção a isso. Nesse sentido, com todas as coisas negativas, óbvio, né, da pandemia, isso trouxe um pouquinho de olhar para as pessoas que peraí, não some, né, porque as pessoas ficaram mais em casa, elas começaram a perceber, inclusive, o quanto mais elas produzem e tal. E foi ficando cada vez mais claro, quer dizer assim, né, até nas imagens que a gente via na TV e pela mídia, né, e através do rádio e tudo, as pessoas começaram a ver, nossa, realmente o impacto que eu efetivamente tenho. Então, começa a ter um olhar meio de compromisso. E depois Sim. tem um olhar um pouco, e aí tem um pouquinho a ver com a nossa sociedade brasileira, de achar que alguém vai fazer por você. Então, ou é o catador, ou é a cooperativa, ou é o gari, quer dizer, alguém, ou é a menina que ajuda você às vezes em casa, alguém que não necessariamente às vezes é você, vai lidar com esse assunto que você não está afim de lidar. Então, a gente acaba delegando essa atitude para o outro. E o que a Soma convida é que isso é uma atitude de todos nós consumimos. Portanto, todos nós, a gente tem que prestar atenção para onde que a gente destina o que a gente consumiu. E quando a gente fala de economia circular, a gente está dizendo que isso é um círculo, né? E que começa muito com nós, consumidores, decidindo as nossas ações. Inclusive decidindo, Camille, o que eu vou consumir? Quando você começa a pensar em reciclagem, você também pode começar a pensar, puxa, eu vou consumir este material ou aquele material, porque tem materiais que são mais facilmente recicláveis e tem materiais que são menos, não são tão fáceis, ou a tecnologia não está espalhada pelo Brasil. Então, isso é algo que a gente, na Soma, tenta muito empoderar o cidadão, empoderar o consumidor, para ele entender, puxa, eu tenho muito poder nessa escolha, e a escolha é minha, e dependendo da escolha que eu faço, eu posso impactar muito o meio ambiente, posso impactar muito as pessoas da cadeia e posso impactar a minha comunidade em geral. Sim. Cláudia, queria muito continuar conversando com você, nosso tempo está bem curtinho, mas eu preciso fazer uma pergunta, que foi a seguinte: eu estava lendo, né, outros materiais, outras entrevistas que você deu, e em uma delas você disse que existem alguns estudiosos e cientistas que afirmam que talvez a próxima crise pandêmica, se houver, né, seja de doenças que vêm do lixo.
que você explicasse para a gente, falasse um pouquinho disso, para a gente entender um pouco mais. No início, inclusive, da pandemia, saiu, se você quiser até te mando depois, uma revista, até a revista do Sírio-Libanês aqui, que é um hospital, né, super grande de São Paulo, dizendo sobre isso. Hoje, Camille, inclusive, o SUS gasta já 1,5 bilhões de reais com doenças diretamente ligadas ao lixo. Porque o que falta, o que acontece que quando a gente descarta incorretamente, você começa a criar cada vez mais espaços que são contaminantes, tá? E essas contaminações vêm, obviamente, também para a gente, ser humano. Então, hoje isso já acontece um pouco, então hoje a gente já tem vários casos que tem, né, leptospirose, por exemplo, é o tipo de doença que é diretamente causada, o único vetor é o lixo. Hoje já tem um gasto gigante na saúde pública brasileira, o que é inclusive dito, né? Eu imagino que isso é só da gente tá falando de SUS, mas né, na saúde como um todo já tem gastos acontecendo com o lixo. E tem cientistas que dizem, quer dizer assim, a gente está virando assim, a gente produz 3,5 vezes mais lixo do que aumenta o número de nascimentos. Então, é um problema que começa a crescer cada vez mais, porque a gente não está olhando para isso, a gente está aumentando a nossa produção de lixo descartado incorretamente. Eu não estou dizendo que é o nosso consumo, porque a partir do momento que você consome, mas você consegue destinar corretamente, isso se reduz. Uhum. O fato todo é que a gente continua consumindo, continua descartando errado, e esse descarte está indo, obviamente, para lugares que podem começar cada vez mais, hoje já acontece, gerar doenças Sim. Né, desagradáveis, que a gente não gostaria, né? Eu estava procurando a melhor palavra para dizer. Cada vez mais doenças. Isso é verdade, sim, assim, ó, e tem cientistas cada vez mais estudando isso e tentando trazer o assunto muito para a pauta. Fora a questão toda da gente falar de emissões de CO2. O lixo, né, numa cidade urbana, ele é normalmente, sei lá, do segundo ao terceiro contribuidor de emissões de CO2. Então, o fato é que a gente atrela muito pouco isso, né? A gente olha o lixo e fala, que coisa feia, ruim, cheira mal, tira da minha frente. Mas a gente não pensa que isso gera doenças, isso tem um impacto na vida marinha gigantesca, isso tem um impacto no CO2, isso tem impacto em desabamento, tá? Porque quanto mais você coloca lixos em lugares de descarte incorreto, você vai fragilizando, né, o que vai segurando aqui a terra, e você tem desabamento. Então, tem muitas correlações que eu acho que a gente precisa melhorar essas correlações para mostrar o impacto realmente que o lixo descartado incorretamente pode gerar. Sim. Cláudia, foi ótima a entrevista, queria te agradecer. Como eu tive uma crise de tosse aqui, por isso que eu tô chorando, quem estiver olhando no YouTube. Infelizmente, o tempo ficou curto, eu queria inclusive deixar as portas abertas para uma nova oportunidade. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço, super mesmo, Camille. E agradeço muito, né, a mídia que tem dado um espaço um pouco para a Soma, para a gente contar um pouco da nossa história, mas principalmente para convidar, né, os ouvintes, para convidar os cidadãos para participar desse movimento, porque a gente tem muito poder em mudar algumas histórias. Então, muito obrigada para vocês, porque acho que quanto mais pessoas estiverem participando e se envolverem, mais, não é a soma, né? Mas mais impacto positivo a gente tem no meio ambiente e na sociedade. Então, muitíssimo obrigada.